A paz do Senhor Jesus, glória a Deus por poder estar aqui nessa manhã, rendo graças ao meu Deus, a qual eu amo, a qual me proporcionou essa dádiva da vida, a força, a vitalidade, a saúde para estar aqui com os irmãos, veio dele, a oportunidade veio dele, então eu rendo a ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Faço aqui, queridos, um agradecimento ao pastor Samuel, pastora Amélia. Nós sempre fomos impactados e, de alguma forma, o pastor Samuel sempre transmitiu o caráter de Cristo, o ânimo em suas pregações, quando está lá conosco na comunidade Atos. Então, é um prazer para mim imenso poder estar servindo aos irmãos nessa manhã, poder estar aqui cultuando, entregando a Deus aqui a nossa adoração. Queridos, é maravilhoso estar com vocês aqui nessa manhã. Me sinto muito honrado por Deus. Eu sinto gratidão a Deus por poder estar aqui com vocês nessa manhã. Faço menção também aqui ao pastor Nelson Júnior, que é o meu pastor querido. É um paizão, querido. Só quem convive com ele sabe o quanto ele é especial e o quanto ele é uma plataforma, quanto ele proporciona que a comunidade Atos seja uma plataforma aos irmãos que congregam lá. Ele não desiste de ninguém, queridos. Ele investe em todos, da mesma intensidade, com a mesma força. E ele realmente tem um coração muito humilde. E ele proporciona muitas oportunidades às pessoas que congregam lá. Então, minha gratidão aqui ao pastor Júnior, à pastora Márcia, que são os meus pastores. Eu estou vindo aqui debaixo da bênção deles, representando a vida deles. Afinal, falam, né, que os filhos representam os pais, né? Então, glória a Deus, e nós estamos aqui nessa manhã, Maio Família, vocês, minha esposa me acompanha, pastora Camila, juntamente com as minhas duas filhas, a Helena, que tem 8 anos, e a Ana Clara, que tem 3. É um presente de Deus para nós somos casados há 11 anos, e Deus nos deu essa graça de podermos ser pais dessas abençoadas. Então, queridos, nessa manhã eu tenho certeza também que o Senhor tem uma porção da palavra dele para nos entregar, para nos compartilhar. Existe uma mesa posta aqui pelo Senhor, tá, queridos? Existe um acesso aqui para nós nessa manhã, a qual nós vamos poder acessar. Então, o que vai fazer a diferença, queridos, o quanto você vai querer desfrutar daquilo que está sendo servido. É isso que faz a diferença na nossa vida, é o quanto nós nos apropriamos daquilo que o Senhor ministra em nossos corações. E nessa manhã, queridos, você pode mergulhar um pouco mais no Senhor. Nessa manhã você pode entrar um pouco mais fundo na presença do Senhor. Nessa manhã o Senhor pode impactar a nossa família de uma forma sobrenatural. Vai depender o quanto de nós nos apropriarmos daquilo qual o Senhor está nos liberando a acessar nele, nas regiões celestiais. Eu convido os irmãos a abrir comigo a palavra de Deus no livro de Hebreus. Capítulo 12, versículo 11. Livro de Hebreus, capítulo 12, verso de número 11. Quem achou, diz glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a verdade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Só até aqui, queridos, a palavra que eu venho trazer aos irmãos nessa manhã tem um tema, e o tema é a importância da disciplina no lar. A disciplina, ela tem uma importância fundamental na formação dos nossos filhos. A disciplina, ela é um dos fundamentos
dos principais princípios a qual uma família necessita, a qual um lar necessita. E, queridos, disciplina é um dos aspectos referente a um conjunto de regras a qual vão mostrar aos nossos filhos, vão mostrar aos integrantes daquele lar aonde que são os limites, aonde que está demarcado, aonde cada um pode ir, como deve chegar, como deve se comportar. A disciplina, queridos, ela forja o caráter de uma criança. Ela estabelece o caráter na formação de uma criança. Ela traz à criança um senso de pertencimento. A disciplina é muito importante nas famílias. E, queridos, nesses dias a qual nós temos vivido, a família tem sido muito afrontada. Ela tem sido muito atingida. Mas, querido, existe uma esperança para aqueles que creem em Deus. Existe uma esperança para os pais a qual querem ter suas famílias cheias da glória de Deus. Existe uma esperança aos pais que querem que seus filhos realmente sejam preciosos diante de Deus. Existe uma esperança. Então, queridos, nós sabemos que uma das coisas muito importantes dentro da nossa família é nós estabelecermos como pais a disciplina no nosso lar, na nossa casa. Eu gostaria de fazer uma conexão, querido, a um texto de 1 Samuel, capítulo 2, e verso 12. Eu vou fazer uma conexão a uma família do Antigo Testamento, família de Eli. 1 Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2 e o verso de número 12. Diz assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Queridos, aqui nós estamos falando da família de um profeta e de um juiz de Israel. Eu vou usar nessa manhã essa família como um exemplo para nós tirarmos algumas lições aqui. A família de Eli estava no centro do lugar mais sagrado da terra. A família de Eli e os filhos, eles participavam de um ambiente sagrado. Eles vivenciavam num lugar santo, a qual todas as coisas ali eram separadas para o serviço do Senhor. Eles viviam numa atmosfera ali onde o Senhor se manifestava, onde o Senhor estava presente. Era um lugar santo da terra. Era um lugar onde o povo de Deus ali se reunia. Era onde eram feitos os rituais, as cerimônias sagradas. Era um lugar santo. Eli era um homem que tinha sucesso fora dos seus portões. Era um homem que tinha grandes vitórias fora dos seus portões, da sua casa. Mas foi um homem que também perdeu a batalha dentro da sua família. Eli era um homem que era um grande homem de Deus, mas ele fracassou como pai. Ele, por anos, serviu ali em Israel como juiz e como sacerdote. Era um grande profeta do Senhor, era um grande homem de Deus. Mas ele perdeu como pai. A família dele se desintegrou, se separou. Ele não conseguiu conduzir a família dele para um lugar de santidade. Ele venceu várias batalhas fora de sua casa, mas dentro da sua casa ele perdeu a batalha mais importante, a qual ele tinha que lutar. Ele teve um
ministério muito virtuoso, mas ele fracassou no ministério como pai. Eli era um grande homem de Deus que fracassou como pai. Eu vou falar agora de algumas características da vida de Eli. Você que está anotando, pode escrever isso no seu celular ou no seu caderno. A primeira característica que eu queria mostrar aos irmãos aqui nessa manhã é que ele tinha uma posição respeitada. Eli ocupava uma função que exigia muito do seu tempo. Ele era sacerdote e juiz. E ele manteve essa posição por 40 anos, irmãos. Por 40 anos ele serviu ao povo de Deus dessa forma. Ele ocupava uma posição de muito respeito, de muita honra, ali no serviço sacerdotal, ali no serviço do povo de Israel. Era um homem respeitado. Ele era um homem também que tinha fé. Eli era sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. Ele instruía o povo na palavra e intercedia pelo povo. Ele era um homem de fé, era a boca de Deus na terra. Deus por muitas vezes usou a vida de Eli. Eli também era um homem que tinha sensibilidade espiritual. Ele conseguia entender as coisas espirituais do Senhor. Era um homem com um espírito sensível à voz de Deus. Ele conseguia reconhecer a voz de Deus. Ele tinha o discernimento espiritual, queridos. Era um homem que tinha muitas qualidades. Certa vez, o profeta Samuel ainda pequeno, ali com uma jovem, ele teve uma experiência no templo, a qual ele ouviu o seu nome, Samuel, Samuel. E ele se dirige até Eli, ele percebe, ele tem um discernimento espiritual, ele percebe que era o Senhor que estava querendo falar com Samuel, ele instrui Samuel. Olha, Samuel, quando isso acontecer novamente, você fala, eis aqui. Então era um homem que era usado por Deus, era um homem que tinha um discernimento espiritual. Eli também era um homem que tinha estabilidade no trabalho. Ele não era um homem inconstante que entrava e saía do seu trabalho, não, era um homem de raízes. Era um homem constante no seu trabalho, na sua vida ali, devocional, era um homem constante, queridos. Ninguém fica 40 anos servindo se não for um homem de disciplina, de constância. Ele por 40 anos serviu. Em Siló, ministrou por anos ali. Era um homem estável em seu trabalho, era um grande líder do seu povo. Por tudo isso, a qual eu falei, por todas as características benéficas que tinha na vida de Eli, a família de Eli tinha tudo, queridos, para ser uma família abençoada. A família de Eli tinha todas as condições de ser uma família santa. Os filhos de Eli tinham tudo para ser instrumentos de Deus na terra, porque afinal de contas eles estavam convivendo naquele ambiente mais sagrado da terra. Mas eu quero agora trazer algo para os irmãos queridos. Não adianta estar no lugar mais sagrado da terra. Estar no lugar mais sagrado da terra não quer dizer que já está tudo resolvido. Aqui hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra é o lugar mais sagrado que nós podemos estar. Porque o Senhor se faz presente aqui em nosso meio, o Senhor está aqui em nosso meio. Os nossos filhos, o melhor lugar que eles podem estar, o lugar mais santo que eles podem estar, é hoje no meio da igreja, mas não quer dizer que já está tudo resolvido. Simplesmente trazer os nossos filhos aqui para a igreja não quer dizer que já está tudo resolvido.
Os filhos de Eli conviviam nesse ambiente. Os filhos de Eli, eles tinham contato com essas coisas santas, com esse ambiente, com essa atmosfera da glória de Deus. Mas não quer dizer que já está tudo resolvido. Não quer dizer que a formação dos nossos filhos estão prontas simplesmente pelo fato de nós trazermos eles para um lugar santo, como é a comunhão aqui entre os irmãos. Essa comunidade aqui é um lugar santo porque o Senhor se manifesta, mas não quer dizer que estar aqui já está tudo resolvido. Seu filho estar na igreja não quer dizer que está tudo resolvido na sua família, queridos. Nós vamos ver agora algumas características desses filhos de Eli. Primeiro, eles eram absolutamente profanos. Eles eram incrédulos, rebeldes, blasfemos, filhos de Belial. Eram sacerdotes profissionais, mas não se importavam com Deus, não tinham reverência a Deus. Eles não conheciam, entre aspas, a igreja. Os filhos de Eli, eles não tinham reverência à posição a qual eles ocupavam. Eles não tinham consciência do lugar onde eles estavam pisando. Eles eram profanos. Eles desprezavam o culto divino, eles não respeitavam a orientação de Deus. Quanto às ofertas trazidas à sua casa, eles estavam ali naquele lugar, eles trabalhavam com aquelas coisas santas, mas eles não realmente conheciam o Deus vivo, a qual eles estavam ali a serviço. Eles desprezavam aquele lugar. Eles não viviam uma vida moral, eles viviam na imoralidade. Eles viviam no pecado. Por mais que eles estavam ali naquele ambiente sagrado, eles viviam em pecado, eles estavam afundados em pecado. Eles faziam o povo tropeçar. Eles eram pedras de tropeço para o povo de Deus. Spurgeon, ele diz que não existe maior instrumento do diabo do que um ministro ímpio, porque traz uma devastação espiritual, traz uma morte, uma sequidão espiritual. Esses dois filhos de Eli, eles eram pedra de tropeço para o povo de Israel. Eles não ouviam conselhos, eles não ouviam advertências, eles não sabiam ser corrigidos, eles não sabiam ouvir um conselho, eles eram rebeldes, eles não obedeciam ao seu pai, eles não obedeciam ao seu Deus, eles não respeitavam as suas mulheres, eles não tinham reverência pelo povo, eles não respeitavam ninguém. E boa parte disso é o resultado de Eli ter fracassado em seu maior ministério, o de pai. Queridos, nós temos aqui como pais uma grande responsabilidade. Nos foi confiado algo precioso a qual nos será cobrado. E eu separei aqui 5 características de Eli como pai que nos deve alertar nessa manhã. A primeira característica de Eli como pai é que ele foi um pai ausente. Ele não foi presente na criação dos seus filhos, ele não tinha tempo para os filhos. Ele sempre esteve ocupado cuidando dos filhos dos outros, mas não teve tempo para cuidar da sua própria casa. Ele viveu ajudando a resolver problemas dos outros,
mas esqueceu-se dos seus filhos. Nenhum sucesso, queridos, lá fora compensa o fracasso de dentro do lar. O seu filho, ele não quer presente. O seu filho quer a sua presença. Certa vez um pai empresário, grande empresário, ele fechou um grande contrato naquele certo dia, e ele chegou na sua casa e perguntou ao seu filho: filho, vem aqui na sala, senta no sofá. Hoje o papai está muito feliz. Hoje eu consegui uma grande conquista para a nossa casa. Eu consegui fechar um contrato na empresa, a qual vai mudar a situação financeira do nosso lar. Estava o filho sentado no sofá, a sua esposa. E ele falou assim: filho, você pode escolher agora qual presente você mais deseja. Você pode pedir que o papai vai te dar. Aquilo que você pedir, o papai vai te dar. Sério, pai? Qualquer coisa que eu pedir, o Senhor vai me dar. Qualquer coisa. Hoje você pode escolher. E sabe o que esse menino respondeu ao seu pai? Sabe qual o presente que ele pediu ao seu pai? Papai, eu quero um dia inteiro ao qual o Senhor não vai atender esse telefone. Eu quero um dia inteiro ao qual o Senhor vai brincar comigo. Eu quero um dia inteiro ao qual o Senhor não vai resolver as coisas do trabalho, ao qual o Senhor não vai ficar mexendo no WhatsApp, no Instagram, publicando, vendo vídeos. Eu quero um dia inteiro ao qual o Senhor vai ficar comigo ali. Eu quero a sua presença. Os filhos estão clamando a nós: eu quero a sua presença, eu quero a sua presença. Eli foi um pai ausente, mas nós temos tempos de sermos um pai presente na vida dos nossos filhos. Há tempo, querido, de nós investirmos tempo. Sabe o que os padres queriam quando eles chegaram aqui no Brasil? Eles queriam ficar 7 anos com as crianças, porque eles sabiam, e eles falavam, que se eles ensinassem as crianças, se formassem nesses 7 anos, nunca mais eles se desviariam daquela doutrina. Existe, queridos, um peso à sua presença dentro do lar. O Senhor te confiou uma posição, queridos, a qual você precisa ocupar. Os presentes não podem preencher o vazio do teu filho. Os presentes não podem afirmar a identidade do teu filho. Os presentes não podem trazer segurança ao teu filho. Mas a tua presença pode ter um impacto emocional muito grande na vida dos teus filhos. Sabe, queridos, tem dia que nós chegamos do trabalho cansados. E sabe o que os nossos filhos querem? Querem brincar. Eles querem sentar ali, mas, queridos, o jogo é só um pretexto. A brincadeira é só um pretexto, porque eles ficam enrolando. O que eles querem mesmo é que o jogo demore para acabar, para que você continue ali na presença deles. Eu sei, queridos, às vezes eu quero que o jogo acabe rápido, para poder fazer as minhas coisas, para poder resolver ali as tarefas do lar, mas eles ficam enrolando para que o jogo não acabe. Para quê? Porque eles querem ter a presença. O teu filho quer a tua presença, queridos. A segunda característica que eu vi na vida de Eli é que ele foi um pai omisso. Ele viu, mas não abriu os olhos. Ele enxergou, mas na verdade não quis ver. A casa dele estava pegando fogo, estava tudo errado. Mas ele não quis pagar o preço de se posicionar. Deixa eu fazer uma pergunta para nós aqui nessa manhã. Como nós agimos quando nós somos advertidos
a respeito da nossa família? Quando nós vemos um problema dentro da nossa família, como nós reagimos? Será que nós recebemos o conselho? Que algum irmão está ali sendo usado pelo Senhor para trazer para nós? Será que quando nós recebemos uma advertência, nós consideramos aquilo a qual nosso pastor, nosso líder, nosso irmão está nos advertindo? Está tentando nos mostrar algo que talvez nós não estamos querendo enxergar? Ou será que nós agimos com soberba, com orgulho? E nós deixamos passar, afinal de contas vai dar trabalho mexer, vai dar trabalho conversar, vai dar trabalho ensinar, vai te custar algo. Ah, queridos, como que nós recebemos? Como que nós reagimos quando o Senhor está nos mostrando algo? Nós não podemos ser omissos. Eli foi omisso, mas dá tempo de nós nos levantarmos e nos posicionarmos diante das situações a qual estamos vendo. Dá tempo. Nessa manhã há um tempo propício para isso. Ele quis agradar mais os filhos do que a Deus. Ele honrou mais os filhos do que a Deus, ao permitir que eles continuassem na prática de pecados, exercendo o sacerdócio. Ele não agiu estabelecendo a disciplina na sua casa e na sua família. Olha o que diz a palavra: porque pisais os pés, os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares, Deus falando com ele, que ordenei se me fizesse na minha morada. E tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim, Deus falando com Eli, por que tu honras mais os teus filhos do que a mim? Para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel. Então nós vemos aqui que ele foi omisso, ele quis agradar mais os filhos, e ele foi também cúmplice dos seus filhos. Ele não apenas deixou de corrigi-los, mas tornou-se participante dos pecados dos filhos. Ele aceitou o estilo de vida a qual eles estavam levando. Ele tornou-se parceiro dos pecados dos filhos. Com essa atitude de omissão, é como se ele estivesse praticando desses pecados também. Ele foi conivente com os erros. Ele foi cúmplice. Ele se mostrou passivo, indiferente, apático diante do cenário, queridos. Mas nós não podemos aceitar com passividade aquilo a qual está acontecendo debaixo do nosso teto. Nós precisamos nos posicionar nessa manhã, queridos. Nós precisamos nos levantar, nós precisamos clamar pela nossa família, nós precisamos jejuar, nós precisamos derramar lágrimas pela nossa família, porque ela é preciosa diante de Deus. Aleluia! Você não gerou filhos para a morte, você gerou filhos para a vida. Você gerou filhos para o propósito. Você é um propósito de Deus. A sua família é um propósito de Deus. A família é um sonho que Deus estabeleceu na terra. Ainda dá tempo da sua família viver a plenitude daquilo a qual o Senhor separou para vocês viverem. A família é uma instituição sagrada, a qual Deus é o executador de todas as coisas. Queridos, nós precisamos estar dispostos a pagar um preço pela nossa família. Nós homens, você mulher, você mãe, você talvez filho que está aqui nessa manhã, você precisa estar disposto a pagar um preço pela sua família.
Será que você tem disponibilidade para isso? Será que você tem energia para entregar para isso? A falta de limites e de disciplina leva à orfandade. O Senhor tem um manto de paternidade para nós vivermos embaixo. Mas a falta de limites e de disciplina leva as pessoas para um lugar chamado orfandade. São órfãos de pais vivos. Deus, Ele nos disciplina. Deus, Ele coloca limites para nós. Em Hebreus capítulo 12, verso 6, diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor nos disciplina, irmãos. O Senhor nos corrige. E o nosso Deus é o exemplo de pai. É a referência maior a qual nós temos. E por que às vezes nós não queremos disciplinar os nossos filhos? Porque às vezes nós não queremos estabelecer a disciplina, sabe por quê? Porque a disciplina cansa, queridos. Disciplina cansa, dá trabalho. Falar 200 vezes a mesma coisa. Confrontar, dá trabalho. Sabe, queridos, quando eu fiquei sabendo que a Camila, minha esposa, estava grávida, foi um choque dentro de mim. Eu falei, agora eu preciso me posicionar como pai. Agora vai ser eu responsável pela criação dos meus filhos. Agora está sobre mim essa responsabilidade de como a Helena vai se desenvolver, vai crescer. Agora eu vou precisar botar limites. E tinha uma situação, queridos, a qual eu cresci vendo às vezes no mercado, de crianças se jogando no chão. E era uma das coisas que mais me preocupava. Quando a Helena tiver 2 ou 3 anos, ela estava ainda na barriga de sua mãe, e eu já ficava imaginando, isso não pode acontecer comigo. E eu tinha um pavor disso acontecer, queridos, e aconteceu. Só que quando aconteceu, eu não estava num supermercado, eu estava num banco. Eu lembro que era uma tarde, eu peguei ela e levei ali junto comigo. Estava fazendo o que precisava ser feito e não sei o que aconteceu ali, que ela queria alguma coisa. E eu falei, não, isso não pode. E ela pegou e se jogou no chão, a minha filha mais velha. E eu falei, é agora o momento, é agora a hora. É agora que eu vou precisar estabelecer os limites. Queridos, ela tinha por volta de 1 ano, eu peguei ela, coloquei no carro, eu fui para casa. Eu entrei em casa, fui lá na sala, estabeleci o cantinho da disciplina. Fiz a disciplina com amor. E ela chorou muito e eu peguei e coloquei ela sentada, você vai ficar aqui. O papai está te corrigindo porque você se jogou no chão. Você não pode fazer isso. Você não tem idade suficiente para querer fazer o que você quer. E por papai te amar tanto, o papai está fazendo isso. E ela chorava, queridos. E deixei ela no canto. E quando você se acalmar, o papai vai vir aqui e vai te tirar desse lugar. Deixei ela respirar um pouco. Voltei lá. Falei, agora se levanta dessa cadeira. Dá um abraço no papai aqui. O papai te corrigiu porque o papai te ama e quer fazer de você uma princesa de Deus. E queridos, ali ficou maravilhoso por alguns meses. E eu percebi que quanto mais eu estabelecia limites e disciplina, mais perto de mim ela estava. E às vezes nós achamos ao contrário, se eu açoitar o meu filho, se eu ali disciplinar o meu filho, se eu colocar limites ao meu filho, se eu falar não para os meus filhos, eles vão se distanciar de mim. Não, queridos,
A disciplina te aproxima dos teus filhos. E aí outra vez, queridos, nós estávamos num congresso lá em Itajaí. E o meu pastor estava na mesa junto. E começou aquele show, queridos, de criança. Ela não tinha nem 2 anos ainda. E eu falava para minha esposa, o prazo está dando. Vai ter que levar, porque existe um prazo, um período ao qual eles precisam passar por essa cadeira de disciplina, queridos. E aquela vergonha, né, irmão? Você está fora de casa, o pastor ali, o seu pastor está na sua frente. Eu falava assim, não, eu vou precisar corrigir ela aqui. Sabe, queridos, nós não podemos deixar passar. Existe um time, existe um tempo certo. Se nós perdemos esse time, nós perdemos os nossos filhos. Não é quando eles crescerem, é ali, agora, naquele momento. Eu peguei ela, retirei da mesa, levei no banheiro, corrigi da mesma forma. Não estava em casa, então não podia levar para o cantinho da disciplina. Esperei ela se acalmar ali no banheiro. E voltamos para a mesa e o almoço correu normalmente. Mais alguns meses se passaram, a qual ela estava vacinada e tudo estava bem. Aleluia. Então, queridos, com a Helena eu sempre levei muito rígido as coisas. Eu pequei por excesso, porque eu tinha muito medo de perder o time, perder o tempo, perder o acesso ao coração dela. Então, a corda foi bem esticada para a Helena. A Ana já foi diferente. A Ana eu percebi que nas primeiras vezes a qual eu precisei corrigir ela, a mesma forma não era... Eu levava ela para a disciplina, eu fazia as mesmas coisas que eu fazia com a Helena, e ela não chorava. E ela me encarava e eu percebi o acesso, e eu tive uma revelação, queridos. O acesso com a Helena é um, com a Ana Clara é outro, não adianta. E por vezes eu tentei fazer a mesma coisa, mas eu não conseguia acessar o coração dela. Não surtia efeito. A vacina parecia que estava falha, estava sem líquido, estava seca. O instrumento não estava funcionando. Mas foi necessário mudar. E eu percebi que ao me acalmar e falar com ela mais calmamente, eu consegui acessar o coração dela. E eu precisei soltar um pouquinho mais a corda dela para poder acessar o coração. Mas existe o limite, existe a disciplina, mas o acesso é diferente. Então nós precisamos ter a percepção dos nossos filhos e das pessoas a qual estão à nossa volta, que existe um acesso para você comunicar o coração de cada pessoa. E Deus vai te revelar, queridos. Mas é importante que haja no teu lar, na tua família, limites. Disciplina. Sem disciplina nós estamos fora do manto da paternidade. Diz a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 12, no verso 7 e 8. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas, se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo, sois bastardos e não filhos. É desse manto que eu estava falando, queridos. No manto da paternidade celestial existe limites, existe correção, existe uma disciplina. À medida que nós crescemos sem essa disciplina do Senhor, sem esses limites, nós vamos para a orfandade. Nós vamos para esse lugar a qual nós não desfrutamos da paternidade celestial, a qual nós não estabelecemos uma paternidade em nossa casa, em nossa família, em nosso lar. Nós precisamos, queridos. A disciplina e os limites nos trazem para nós um senso de pertencimento e de segurança para os nossos filhos. Toda disciplina com efeito no momento não parece trazer alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz um fruto pacífico ao que tem sido por ela exercitado. Um fruto de justiça. Então, queridos, nós começamos com esse versículo.
Às vezes, no cenário, no contexto de disciplina, não existe alegria. O nosso coração, nós choramos mais que os nossos filhos quando nós corrigimos. Mas se faz necessário. Nós precisamos nos levantar, queridos. Você que é homem, você que é pai, que está aqui nessa manhã, você, homem, é responsável em estabelecer a disciplina e os limites da tua casa. E você, mulher, ajuda a sustentar toda essa disciplina e todos esses limites. Ambos temos a responsabilidade de estabelecer uma criação de paternidade aos nossos filhos. O que não pode é o pai colocar uma regra e a mãe ir lá e contornar essa regra e deixá-la um pouco mais colorida, ela um pouco mais frouxa. Você, mulher sábia, você tem a incumbência e a responsabilidade de sustentar aquilo que teu marido determina dentro da sua casa. E você, homem, sacerdote do lar, você tem a obrigação de estabelecer a disciplina e os limites. Filho precisa ter horário para chegar em casa. Você precisa saber aonde que seu filho está. Quais que são as companhias a qual ele está tendo convivência. Você precisa, pai, saber que se o teu filho errou, passou do limite, errou o alvo, ele precisa de uma correção. Ele precisa de uma penalidade para saber, para criar dentro dele um senso de limites, um senso que ele pertence a algum lugar, que ele deve satisfação. Sabe por quê, querido? Senão ele vai crescer, ele nunca vai conseguir atingir a maturidade, ele nunca vai querer ser um prestador de contas, ele nunca vai conseguir ser nem pastoreado. Porque ele está acostumado a sair por meio de caminhos e ir aonde ele deseja ir e fazer o que ele deseja fazer, mas não. Nós precisamos estabelecer em nossa casa limites, disciplina. Errou, é necessário corrigir. Então nessa manhã, queridos, existe um lugar para nós entrarmos aqui. Existe um lugar para as nossas famílias. Nós não podemos esquecer que temos a responsabilidade de formar os nossos filhos. E isso tem uma idade certa. Se perdendo esse tempo, ele crescerá com inúmeras falhas, devido à falta de criação. Então eu gostaria de te convidar nessa manhã a ficar em pé, aí no seu lugar. Gostaria de chamar o grupo de louvor para vir aqui. Nós vemos hoje aqui na Bíblia Sagrada, nós tivemos entendimento que existe uma importância muito grande da disciplina em nosso lar. E nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por estabelecer os limites da nossa casa, da nossa família. Sabe por quê, queridos? O teu filho é precioso para o Senhor. Existe um salmo, ele diz que bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Do fruto do seu trabalho ele comerá. A sua esposa será como uma videira frutífera. Ei, homem, grande responsabilidade nós temos. Cadê os homens da casa? Cadê os sacerdotes reais aqui nessa manhã? Nós temos uma responsabilidade, queridos. Mas o Senhor está conosco nessa batalha. O Senhor quer te encorajar nessa manhã a exercer essa autoridade.
Sabe por quê? A tua esposa vai ser reflexo da tua atitude, da tua posição diante do Senhor. Diz o Salmo que o homem que teme ao Senhor está nessa posição. A mulher é frutífera, é como uma videira ao redor da sua casa. Diz também que os filhos são como os rebentos da oliveira, sentados ao redor da mesa. Sabe o que é rebentos da oliveira, queridos? Algo precioso em Israel. É de onde provém a unção, é de onde provém o óleo, é de onde sai o azeite. Os teus filhos são preciosos. A tua posição diante de Deus, homem, é capaz de estabelecer paz nos contextos mais improváveis da terra. A tua posição, homem, diante de Deus, pode transformar o cenário da sua família. A tua vida vai refletir na sua esposa, vai refletir nos seus filhos. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Tenha coragem. Se preciso for até aprender, peque por excesso. Erre por excesso. Eu gostaria de convidar você que quer acessar este lugar de disciplina no lar. Você que quer ser um homem, a qualquer ver Deus usando a tua família como instrumento em suas mãos. Você que considera a tua família importante para Deus, eu gostaria de te convidar a sair do teu lugar e vir aqui à frente para nós encerrarmos juntos, para nós acessarmos juntos aqui nessa manhã. Isso, venha. Tem um acesso para você entrar. Você que é filho, você que é pai, você que está junto com a sua família, vem aqui para o altar. O Senhor está abrindo um portal nessa manhã aqui, de famílias benditas. O Senhor vai estar derramando um óleo sobre as nossas vidas nessa manhã. Vai haver vitalidade em nosso lar, vai haver vitalidade espiritual. Os filhos vão se converter ao coração dos seus pais, e o coração dos pais aos filhos. Isso, venha mais à frente, venha. Isso, vamos abrir espaço aqui, venha. Aleluia. Louvemos ao Senhor. Isso, vai buscando ao Senhor. Glória a Jesus. Não importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Trago minhas vestes, minha coroa, e ofereço a ti. Como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro